Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação 2. Nós iremos reforçar alguns conteúdos do módulo 2. A gente já viu até agora 4 aulas sobre demanda. E nessa aula quinta, nessa quinta aula sobre demanda, a gente vai resolver atividades relacionadas ao assunto sobre o assunto que a gente viu que é aquela parte introdutória, sobre a questão da orientação a objeto. Deixa eu só reforçar aqui quais são os tópicos que a gente vai trabalhar nessa aula. Nós vimos até agora a introdução à linguagem de programação orientada a objeto. Depois a gente viu essa parte relacionada a classes, atributos, métodos. Também vimos objetos e construtores. A gente pode construir objetos através de um construtor ou através dos métodos sets e gets, que a gente viu também nos sistemas orientados a objetos. Então, nessa aula, a gente vai reforçar esse tópico, essa primeira parte, porque a gente vai ter uma outra parte, não agora, mas em outro momento, que ainda é sobre a aula sobre demanda 5, em que a gente vai falar na parte do assunto de encapsulamento, que é isso, justamente resolver esses primeiros tópicos. Bom, então a gente vai vir aqui na primeira atividade de estudo, que ele pergunta o seguinte, olha só, eu vou copiar e colar aqui a questão, é a atividade de estudo 7, já está disponível lá no site. Então é o seguinte, essa questão 7 faz o seguinte, essa primeira questão da atividade de estudo 7. Observe os objetos à sua volta, escolha um deles e escreva 3 características. As características aqui nós estamos falando de atributos. E o comportamento desses objetos, nos casos desses objetos que a gente vê na nossa volta. Por exemplo, livro, celular, mamífero, aves e flores, por exemplo, são tipos de objetos à nossa volta. Bom, então, dentre eles, aí ele pede para você observar a questão da incompleta, ele pede para descrever 3 características de 3 até 5 características e comportamentos desse objeto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar exatamente o exemplo livro. Obviamente, aqui o nome da classe está como questão, atividade estudo 7, questão para se referir exatamente a essa questão, mas aí você pode colocar public class livro, por exemplo, para representar o livro, certo? Então, o que é que tem exatamente características desse livro? Eu vou colocar aqui um modificador de acesso público, ou privado, private, vai ter exatamente aqui, um livro pode ter exatamente um título. Eu posso ter também, além disso, um autor. Vou também colocar aqui, como são todos do tipo string, eu vou colocar autor, tudo isso aqui no mesmo link, mas tem título, autor, tem também o ano da publicação, que na verdade eu vou colocar como inteiro, aqui como private int ano de publicação. Já tem 3 características, então de 3 até 4, vou colocar 5 aqui. Então tem título, autor, editora, somente 4, tá bom. Bom, aí eu vou colocar esses atributos e vou colocar os métodos aqui, que vai ser exatamente para setar e retornar esses atributos. Também vou criar um construtor propriamente da classe. Então, como o nome da classe aqui é public, nesse caso, class, assim, nesse caso fica public, o nome da classe, mas nesse caso você vai colocar como livro ou celular, mamífero, qualquer que você esteja referindo, mas aí nesse caso eu vou colocar aqui o nome do próprio construtor. Acho que fica um pouco estranho, né? Mas vou tentar renomear, acho que talvez se fique interessante. Mas estou me enfrentando a questão 1. Deixa eu renomear isso aqui para livro.java. Eu acho que vai dar erro, né? Não. Cadê? Eu vou ter que renomear aqui para livro. Bom, aí eu vou colocar aqui livro, public livro. E, obviamente, eu vou criar um construtor aqui com ele, com o próprio nome da classe, recebendo exatamente aqui um título, um autor, a editora,
e também o ano. Aí eu vou dizer que cada um desses objetos, aí no caso é this ponto título, recebe título, dessa forma, this ponto autor, recebe autor, this ponto editora, recebe editora, e this ponto ano, recebe ano. Aqui, se você estiver fazendo com o NetBeans, tem já como você criar o construtor automaticamente, lá através de incursão de código, né? Aqui também eu vou criar os métodos get e set, então public, aqui nesse caso é do tipo string, o retorno, então get título, ele vai retornar o título do autor, no caso o título livre, desculpa, e aí o retorno aqui vai ser exatamente this ponto título, dessa forma. Vou ter também o método do toString, o método do void, né, que é o setar, então public void set título, com base em um título, nesse caso ele recebe aqui uma string título, e aí é basicamente essa linha do código aqui, né, do construtor, this.título recebe título. Bom, vai ter também o autor, né, então a gente vai ter o public, a gente vai só aproveitar a estrutura, olha só, eu vou fazer o seguinte, public get autor, assim, então ele retorna this.autor, o set título, o set autor, eu vou fazer exatamente aqui com uma cópia, né? Set.autor, ele recebe um autor, e é exatamente essa linha de código que diz .autor recebe autor. É o método setar, que seria justamente você modificar o nome do autor e retornar através do get, né? Aqui. Além de tudo, eu vou ter também o método para setar, para retornar a editora, então vou colocar aqui get.editora, desculpa. Ele retorna .dis.editora. Não precisava desse dis, mas eu achei interessante colocá-lo, mas é só para se referir justamente a esse atributo aqui nesse caso, né? Bom, e aí a gente vai ter também o set editora, public set editora. Ele recebe justamente uma editora, aqui. Então, this ponto, aí vai ser exatamente essa linha de código, né? This editora recebe editora. Esse this aqui refere-se ao atributo e esse editora recebe justamente do parâmetro, né? Aqui. Bom, além de tudo, a gente vai ter também o get ano, né? E o retorno ano. Então, public, aproveitando a estrutura, então, public get ano. Então, this.ano aqui ele vai ser retornado. Além de tudo, vai ter também o set ano, que é para editar. Aqui não é uma string sem inteiro, né? Então, int ano. Bom, e aqui o set ano é do tipo void. Então, ele recebe aqui uma string, um inteiro, né? Do ano. Então, this.ano recebe ano. Bom, então a gente já tem exatamente aqui a primeira questão resolvida, que ele pede exatamente para observar um objeto ao seu redor. Tem um livro aqui ao meu redor. Aí eu dei um exemplo, nesse caso aqui, de livro, celular, mamíferos, aves, flores, por exemplo. E aí eu vou setar aqui os atributos título, autor e editora são exatamente atributos, são características, e os comportamentos aqui desses livros. Eu tenho um título, eu posso retornar o título, eu posso setar esse título, eu posso retornar o autor, posso setar o autor e assim por diante, certo? Então, exatamente isso que está sendo solicitado aqui na questão. Bom, na questão, atividade questão 2, atividade 7, questão 2, eu vou copiar aqui a definição, ele pede para definir, basicamente, essa aqui é uma questão de conceitual, né? Define o conceito de classes e objetos.
Basicamente, classes vai ser um conjunto, né? É um conjunto de objetos, né? Dos seres. Eu acho que seria melhor interessante definir primeiro objetos, né? Então, objeto seria basicamente um objeto é uma abstração, né? É uma abstração. Quer dizer, a classe seria um conjunto de objetos, né? Então, a gente pode colocar a classe é um conjunto de objetos, porém de forma abstraída, né? Abstraída. Porque, por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, o carro Ferrari. Ferrari é um tipo de carro. Logo, Ferrari é um objeto, ou seja, é um exemplo de um elemento de um conjunto, por exemplo. É basicamente um elemento, aqui o objeto seria um elemento de um conjunto maior. Por exemplo, esse carro aqui, então, seria a Ferrari seria um objeto e o carro é uma abstração, né? Pode ser você pode agrupar, basicamente, esses objetos dentro de uma abstração de um carro, por exemplo. Então, o que o carro tem? Tem número de portas, motor, tem a direção, enfim. Então, o carro vai ser exatamente um tipo, é um exemplo, aqui é um exemplo de objeto, e um carro é um exemplo de uma classe. Então, um objeto é um elemento que possui características, seja comportamento, nesse caso, atributos, e comportamentos, caso, métodos. Então, todo objeto tem características e comportamentos, e uma classe é um conjunto de objetos de forma abstraída. Então, isso aqui seria a questão 2. Na questão 3, para que servem atributos e métodos? Então, aqui a gente tem exatamente essa pergunta. Bom, basicamente, atributos servem para descrever características de seres ao nosso... Parece uma filosofia, né? Mas é exatamente isso, um pouco... linguagem de programação 2 é um pouco de filosofia ao nosso redor. Ele serve para descrever características de seres ao nosso redor, né, nesse caso. E os métodos servem para, no caso, para organizar ou até mesmo para, no caso, trazer exatamente esse tipo de, como é que eu posso dizer, de comportamentos, ou seja, serve para descrever comportamentos. Descrever comportamentos de seres, mas aí, nesse caso, esse que pode ser, por exemplo, nadar, correr, brincar, enfim, são coisas que você percebe que, vamos supor, seja relacionados a verbos, né? Por exemplo, você pode perceber que se for pensar na questão da taxonomia, da nossa gramática, por exemplo, a gente poderia apresentar aqui características como se fosse substantivos, não adjetivos, praticamente. Pode ser também um pouco substantivos, e aí os comportamentos seriam basicamente verbos, né, propriamente dito, por exemplo, retornar um valor, recuperar um valor. Aí a gente pode abstrair um pouco, por exemplo, se tem a classe pessoa e uma pessoa tem duas classes, por exemplo, aqui, vamos supor, a classe pessoa e uma classe carro. Aí eu vou ter exatamente aqui, Ana é uma pessoa, logo, Ana é um objeto da classe pessoa. O que Ana tem? São exatamente as características de Ana.
por exemplo, cor dos olhos, cabelo, altura, peso, entre outros. Poderia, por exemplo, ter também a especificação. Por exemplo, Ana, se fosse especificar aqui Ana, ela poderia ter exatamente a cor dos olhos verde, cabelo preto, altura 1,70 e o peso 70 quilos, por exemplo. Eu poderia ter outra pessoa, obviamente pode ter um nome também, né, aqui. Então, o nome seria Ana, né? Então, Ana, eu posso setar aqui essas informações. Assim como, por exemplo, eu posso ter outra pessoa aqui, denotada, né, por exemplo, com essas características, né, características relacionadas. Assim como eu posso ter também aqui, Ferrari é um carro. Logo, Ferrari é um objeto da classe carro. O que a Ferrari tem? Bom, a Ferrari é um tipo de carro, né? Então, ele vai ter exatamente características que, nesse caso, pode ser, por exemplo, nesse caso, motor, vou colocar aqui, número de portas. Eu não sei muita coisa de carro, né? Já deu para perceber. A cor da direção, só coisa supérflua. Uma vez eu fui andar de Uber, aí eu não sabia qual era a marca não, como é o nome do carro. Aí, obviamente, eu não sei basicamente se basear pelo nome do carro, mas sim pela cor ou pela placa. Então, você pode, obviamente, pegar características, por exemplo, com placa aqui, que seria mais interessante. Ajuda, por exemplo, pessoas como eu, usuários como eu, que não sabem, por exemplo, o tipo do carro, né? Obviamente, uma Ferrari é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa simples de se ver. A gente já sabe que é uma Ferrari, mas, por exemplo, eu não sei distinguir, por exemplo, que os outros tipos de carros, né? Obviamente. Então, eu não eu baseio, por exemplo, ou pela cor do carro ou pela placa. Se for pelo tipo, meu filho, eu estaria perdido, né? Não saberia dizer que tipo de carro é esse. Bom, aí, além de tudo, nesse caso eu posso setar aqui carro como sendo Ferrari, que é o tipo. Ele tem duas portas, a cor geralmente é vermelha. E aqui a placa XXX, alguma coisa desse tipo. Bom, aí eu tenho justamente características. No caso, as características aqui são o quê? Serve para distinguir esses resultados. Nesse caso, ou seja, para... Distinguir não, nesse caso, para descrever. Então, aqui, características são o quê? Os atributos. Então, são atributos aqui, nome, cor dos olhos, cabelo e altura. Altura, peso. Assim como os atributos aqui da classe carro seria exatamente, por exemplo, essas aqui, né, nesse caso, tipo, número de portas, cor do carro e a placa. Bom, esses aqui são os atributos, então serve para descrever os objetos. E as características e os métodos são exatamente os comportamentos desses seres. Por exemplo, aqui, os métodos de Ana, por exemplo, vamos supor, o que a Ana faz? A pergunta não é o que Ana tem, é o que Ana faz aqui agora. O que Ana faz? Bom, eu vou colocar, por exemplo, o que ela faz. Ela nada, anda, por exemplo, dirige um carro, por exemplo. Dirige alguma coisa, né? Pode ser dirigir. E aqui, o que é que um carro faz? Ele anda, acelera. Então, o que seria o que o carro faz? Né? Vou colocar aqui métodos. E a Ferrari faz. Ela exatamente faz. Ela
exatamente anda, acelera, freia. Então, são exatamente o que um carro faz. Então, você percebe que todos os carros fazem isso e todas as pessoas fazem isso. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma relação aqui de que Ana dirige um carro, ou dirige uma Ferrari. Então, por exemplo, pessoas dirigem carros. Por exemplo, algo assim, certo? Então, eu tenho um verbo aqui associado, né? Então, eu tenho exatamente isso aqui relacionado à terceira questão. Estou dando um exemplo para a gente contextualizar. Bom, vamos lá para a questão 4. Ele pede para dizer qual a diferença entre uma classe e um objeto. Bom, qual a diferença principal? Uma classe, eu tenho exatamente uma abstração de de objetos, né? Uma abstração organizada, nesse caso, em conjunto, de objetos. E objetos seria um exemplo, né? Objetos é um exemplo dessa abstração. Por exemplo, aqui eu posso ter na classe carro e um objeto, parece objetivo, né? Coloquei objeto. E um objeto seria, por exemplo, Ferrari. Então, Ferrari é um exemplo de uma abstração, ou um exemplo de um objeto dessa classe. Então, a principal diferença é essa, que nesse caso a gente representa, é como que fosse o todo, né, ou conjunto, é onde a gente está organizando, catalogando, e aqui é um exemplo, né, é uma parte. Não sei se é uma parte, mas talvez um exemplo, né, de uma classe, de uma representante dessa classe. Por exemplo, um conjunto de livros da biblioteca. Então, livros seria a classe, e um exemplo de um livro seria, por exemplo, a Branca de Neve, ou o Príncipe, sei lá o quê, enfim, pode ser alguma coisa desse tipo, certo? Então, esses são exemplos de livros dessa classe de livro, certo? Na quinta questão, também é uma questão do tipo... Eu estou só trazendo aqui alguns exemplos de definições, né? Mas você pode pegar todo o material que tem a definição lá formal, certo? Bom, na questão 5, também é uma questão conceitual. Ele pede para identificar... Na verdade, não é uma questão conceitual, mas sim para resolver um problema, certo? Olha só. Na questão ele pede para... identifique classes e objetos de um sistema escolar responsável por controlar turmas, professores, alunos, notas dos alunos, etc. Apresente em detalhes também quais são os atributos e metas de cada classe que você modelou. Bom, essa atividade 7, questão 5, eu vou deixar como programa principal e vou criar outras classes para a gente chamar elas dentro desse programa principal, certo? Então, eu vou ter aqui, num sistema de classe escolar, a gente vai ter classes e objetos. Por exemplo, aqui está dizendo turmas, eu tenho turmas. A turma é formada por professores e alunos, então vai ter um pouco de composição aqui, né? Professores e alunos. Então, vai ter uma classe professor, por exemplo, que eu vou ter exatamente... O professor tem um nome, vou colocar abstrair o máximo possível aqui, deixar mais simples possível, colocar só o nome do professor e a disciplina que ele leciona. Certo? O aluno, por sua vez, também tem um nome. Vou colocar também aqui uma outra característica dele, que ele vai ter só o nome, né? Por exemplo, aqui tem a disciplina, nota dos alunos, e aí eu vou tentar rodar a lógica, que é porque essa questão está bem aberta, né? A gente vai tentar ver o que pode ser feito. Então, a turma ela é composta de professor e alunos, e aluno tem um nome,
eu posso até colocar o vetor de notas dele dentro da disciplina, mas eu acho que seria interessante colocar essa disciplina aqui como se fosse uma outra classe. Então, uma disciplina também tem um nome. E uma turma é composta de professores, alunos. Eu vou tentar ver aqui, olha só. Vamos tentar fazer aqui a classe professor.java. Então, ele vai ter um nome. Então, private string nome. Vou também criar um construtor que vai receber esse nome. This.nome recebe nome. Vou também ter o método get aqui. Public get professor. Ele vai ser do tipo string. Get professor. Ele só retorna esse professor. Então, não vou criar o set, porque já vou criar através do construtor. Então, fica um pouco redundante aqui, certo? Então, ele vai retornar o this.nome. Bom, perfeito. Aí, eu vou criar também uma outra classe aqui para aluno. Aí, eu vou aproveitar a estrutura, né? Obviamente. Então, também tem um nome. E aí, eu vou colocar aqui aluno, public aluno. E também vou ter uma disciplina aqui, disciplina.java, também vai ter um nome, então, string.nome, então eu vou ter exatamente isso sendo construído. Lá no programa principal, por exemplo, que é essa atividade question set, eu vou criar aqui o programa principal, que é o public class static, não, é public static void main, que é o programa principal, com a string de argumentos. Vou criar aqui os 3 objetos. Eu vou criar um objeto professor, então professor recebe new, professor, estou dando exatamente, criando um objeto aqui, do tipo professor. Ele tem um nome, vou colocar aqui, inventar um nome, Pedro. Pedro é professor. Ele me ensina a disciplina de recebe new disciplina. Ele ensina a disciplina de matemática. E tem um aluno, eu vou criar 3 alunos, certo? Eu vou criar aqui aluno 1, recebe new, aluno, o nome dele vai ser João. Vou criar outro aluno aqui, obviamente não ser besta, né? Eu vou criar aqui 3 alunos, assim, aluno 2, aluno Ainda 3. bem, José, que tu não colocou o teu Maria. nome, mas não era 10 disciplinas que a gente tinha que criar, né? São 6. Eu vou estar exatamente aqui, abstrair bem muito, colocar José, Maria e João. Bom, são 3 alunos aqui que foram criados. E aí eu posso deixar as entidades como se fosse realmente professor. Pode ter mais características aqui, eu estou só tentando abstrair o máximo possível, não está especificando na questão quais são os atributos. O aluno eu coloquei apenas o nome, a disciplina também tem um nome. Aí, então, eu separei, desacoplei tudo isso aqui que está dentro da classe principal para outras classes. Exatamente, a gente usa esse conceito, né? Para a gente aproveitar exatamente as estruturas do código. Bom, além de tudo, turmas vai ser, eu posso criar uma turma, exatamente. Uma turma, um professor ele pode ter uma disciplina. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, criar, aqui, olha só, um acoplamento entre professor e disciplina. Então, eu vou ter aqui um private disciplina. E aí, eu vou
criar, obviamente, o método get. Então, public get, no caso, public disciplina, get disciplina, e ele retorna uma dis.disciplina. Ele vai retornar uma disciplina. E aí eu vou aumentar aqui o construtor, ele vai receber, além do nome, ele vai receber também uma disciplina. Bom, aí o que vai acontecer, esse aqui vai ser um dis.disciplina, recebe disciplina. E lá no programa principal, eu vou criar aqui essa primeira disciplina, e depois criar o professor recebendo essa disciplina aqui, certo? Então, a gente já alocou o professor a essa disciplina. E aí, eu vou criar uma turma, a turma é formada por professor, aluno, então vou criar aqui a classe turma.java. Toda turma tem um nome, então, private, sempre encapsulando eles, né, para evitar exatamente que a gente tenha acesso diretamente a essas informações, só liberando esse acesso para os métodos gets e sets ou o construtor. Então, eu vou colocar aqui public nome da turma, é do tipo string. Eu vou ter numa turma um professor, então private professor. Vou ter também alunos. Aí aqui eu posso criar um vetor de alunos. Acho que é assim que seta. Eu estou criando um vetor de alunos. Eu vou dizer que esse vetor aqui, ele é do tipo recebe new. Vamos supor que a turma seja, no máximo, 3 alunos. Que é exatamente os 3 que a gente vai colocar aqui. Então, a gente pode criar dessa forma também. E aí, eu vou criar os métodos gets e sets. Então, primeiro, criar o construtor, então, public turma. Recebendo aqui os parâmetros do tipo string, nome, professor, e aqui é uma vírgula, aluno. Acho que vai ser um vetor de alunos, exatamente isso. Bom, e aí o que eu vou colocar aqui vai ser this.nome, recebe nome, this.professor, recebe professor, e this.aluno, recebe aluno. Assim, certo? E eu vou criar os métodos gets aqui, public. Deixa eu ver que eles são. Cadê o mouse aqui? Tá, dá tempo ainda. Public get public string, no caso, public string nome. Get nome, que é o nome da turma. Ele retorna aqui um this.nome. Vou criar também um public professor. Eu posso retornar também aqui com get professor, mas não tem necessidade, até porque a gente vai usar o outro método. Ele vai retornar aqui o return this.professor. Além de tudo, eu vou criar também aqui o public aluno. Não sei se eu consigo fazer isso. Eu acho que get alunos. E eu retorno aqui um this.aluno. Eu não sei se isso aqui é possível na estrutura, mas a gente pode... eu vou colocar assim, depois eu vejo se é possível ou não. Aí tem exatamente os métodos get e set, e aí na classe principal, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou criar uma turma, então, turma
recebe new turma. Aí, obviamente, aqui ele vai receber o nome da disciplina, que eu vou setar aqui, por exemplo, nome da turma, por exemplo, vamos supor, a 8ª série, 8º ano, nesse caso, né? 8º ano. O professor, recebe o professor, que é Pedro, e a disciplina dele já alocada, e o vetor de alunos que eu vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eu colocaria isso aqui. Eu vou criar um vetor. Como é que eu colocaria esses vetor de alunos aqui? Não, seria um vetor. Então, eu colocaria, vou criar um vetor de alunos aqui. Então, alunos recebe new aluno. Aí eu vou colocar aqui o aluno 1. Eu precisaria, acho que não tem um construtor assim nem lá. Como é que eu colocaria isso dentro de um vetor? Porque assim, olha só, aqui eu tenho exatamente um aluno só. Como é que eu construiria um vetor de alunos aqui? Ou poderia ser... Como eu coloquei aqui? Peraí, deixa eu ver aqui como eu coloquei em turma. Ele tem exatamente um vetor de alunos. E ele recebe esse vetor aqui de 3 alunos. Então... ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar a minha turma. Eu vou criar primeiro essa turma aqui em cima. Olha só. Turma. Foi criado um objeto turma aqui. E aí, turma ponto... eu vou setar esses alunos aqui, peraí. Não, eu vou deixar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar em turma um método set. Então, public set, tipo assim, public, para setar os alunos. Então, public aluno é um vetor de alunos, vai ter o set aluno, e aí eu vou... Não, que é public void, né? Public void. Public void, set aluno. Aí eu vou dizer que this ponto... Ele recebe exatamente um vetor de alunos. Então, vai ser exatamente um vetor de alunos aqui. Então, this ponto aluno recebe aluno. E aí, nessa classe, eu vou dizer que turma.set alunos. Aí, eu vou colocar aqui aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Não dá, né? Eu teria que exatamente... Eu queria deixar o método set para que ele conseguisse alocar todos esses alunos numa mesma turma, né? Por exemplo, o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3. Aí colocar isso dentro de um vetor. E aí eu teria que chamar esse vetor aqui para colocar nesse vetor. Por exemplo, quando fosse criar a turma, eu instanciava através dessa linha, através de turma, e aí eu traria exatamente aqui o vetor, mas eu não estou conseguindo saber fazer isso, né? Ou deixar isso tudo dentro de uma mesma linha. Mas seria dessa forma, essa estratégia. Você teria que encontrar aqui um vetor de alunos e jogar esse vetor aqui dentro desse objeto. Aí a gente criaria uma turma. Pronto, a gente só precisaria fazer isso, aí tá dando aqui notas de aluno, já aumentaria a abstração, mas seria algo assim que a gente teria que fazer. Deixa eu ver como é que eu faria exatamente esse vetor de alunos.
Treinar em turma, eu coloquei exatamente um vetor de alunos, recebe nenhum aluno com 3 posições, e obviamente eu não consigo acessar essa informação aqui, né, nesse caso. Nesse caso aqui a gente não tem como setar essas informações. Então, ele receberia um vetor de aluno aqui também. E aqui eu tenho 3 alunos e teria que alocar eles dentro de uma turma. Bom, eu faço o seguinte, eu vou tentar abstrair mais um pouco, vou deixar somente... Mas aí tá errado, né? Teria que ter exatamente essa forma de transformar isso aqui num vetor. Aí acessaria justamente as posições, ou se isso aqui recebesse... Porque se eu colocar só assim, aluno, por exemplo, ele só teria um aluno nessa turma. Aí, por exemplo, teria exatamente isso, né, para ele setar, daí ficaria, como posso dizer, para cada aluno ele teria que fazer essa relação, por exemplo, olha só. Fica um pouco, fica estranho, por exemplo, se uma turma só formada por um aluno, por exemplo, essa turma é formada por aluno 1, mas teria que ter outro aluno. Aí, se eu fosse colocar aqui, ficaria estranho, né, por exemplo, colocar aluno, aí teria que ser um vetor de alunos ali, certo? Então, pela forma que a gente aprendeu até agora, não dá para fazer, quer dizer, se tem uma outra forma, não estou lembrado agora, para como é que seria exatamente isso, colocar um vetor dentro de uma atribuição. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, aí quando for, eu gravo outra aula explicando como seria isso. Oi? Alguém falou? Não, né? Bom, então eu vou ver isso aqui depois, certo? Mas aí eu teria que ter exatamente essa forma. Aí eu poderia setar as informações, né? Por exemplo, através dos gets e sets. Aí você poderia deixar um programa bem mais, por exemplo, eu fiz direto aqui a setagem, né? Não precisaria fazer a entrada e saída de dados. A gente não vai usar o scanner e só vai trazer, por exemplo, aqui a informação através do system out int ln. Somente informação, por exemplo, setando aqui, dizendo que o professor mais professor... Eu vou colocar aqui no formato, printf, vou deixar aqui assim. Professor por cento string. Professor leciona a disciplina por cento S aos alunos. Aí eu colocaria aqui, retornaria aos alunos tal, por cento S. Pronto, leciona a disciplina na turma por cento S aos alunos, aí traria a lista do vetor, né, aqui, na posição de cada um. Aí a gente teria o seguinte, nesse caso a gente não é concatenação, mas esse aqui seria através do get, o nome professor, nesse caso professor, ponto. A gente nem precisaria fazer essa comunicação direta, às vezes só com a turma, né? Olha só, turma, eu posso setar através da turma, né? Turma.get professor, get professor.get nome. Cadê o nome? Get professor.get cadê o get nome? Seria exatamente professor. Deixa eu ver aqui. Eu acesso a turma, é um professor que recebe, e em professor tem o get. Cadê o professor? Tem um get nome. Seria exatamente aqui, seria interessante ser get nome, né? É por isso que ficou um pouco estranho. Get nome, get disciplina. Então lá seria get
nome, olha só. Eu posso, através da turma, acessar essas informações. Ou posso ser professor.getNome também, daria certo. A gente já criou esse objeto aqui, professor, a gente poderia acessar o getNome aqui dele. Aí ele leciona a disciplina, por exemplo, também através da turma, então turma.getDisciplina, turma.getDisciplina.get, aí tem lá getDisciplina, né? Mas seria get, na disciplina seria get professor, né? Coloquei, seria get nome, né? Por exemplo, da disciplina. E aqui em aluno seria get nome. Então aqui eu vou retornar o get disciplina ponto, tá faltando, né? Acho que coloquei errado aqui, peraí. Turma ponto, em turma tem um get disciplina. O get nome, né? Nesse caso seria o get nome da disciplina. Deixa eu ver aqui. Tem nome, professor. Tá faltando a disciplina, né? Também aqui. Então, teria que ter disciplina. E aí, onde tem depois do professor, eu coloco disciplina recebe disciplina. Tá dando errado aqui, porque faltou criar aqui uma disciplina. Bom, seria isso, disciplina. Faltou o get disciplina aqui, né? Então, get nome é o nome da turma, get professor, get alunos. E o get disciplina aqui, public, disciplina, get disciplina. E aí ele retorn this.disciplina. Bom, aí seria exatamente isso aqui. Lá no aluno, deixa eu ver se tem alguma coisa errada, seria exatamente isso. Disciplina, tá certo? E aqui eu consigo acessar agora ponto, aqui seria uma vírgula, né? Aí turma ponto get disciplina ponto get nome. O nome da disciplina. Tem também aqui, qual outra coisa que tem? Disciplina turma, né? Nesse caso seria turma.get nome. E, não, aqui é um vírgula, né? E aqui no get nome, depois do get nome, seria retornar os alunos. Bom, aí é onde está o problema, né? Porque ele poderia ser depois aqui, eu poderia colocar um ponto e aí retornar através de uma listagem, por exemplo, através de um for, de um laço, e percorrer exatamente todos os alunos. Eu vou ver como é que faz isso e trago isso na próxima aula. Aí, por exemplo, turma.getNome, e aí depois seria, eu vou deixar somente até aqui, aí eu teria que retornar aqui uma lista de alunos através de um laço. E eu alocaria exatamente o nome da turma, professor, a disciplina. Então, tem o nome da turma é o 8º ano, o professor, a disciplina e os alunos que tem exatamente, seria um vetor de alunos. E aí, ficaria exatamente essas informações. Então, só rodar aqui para a gente ver. Tá dando erro. Tá dando vários erros aqui para mim. Deixa eu ver. Tá dando erro em turma. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Não tá dando. Peraí, deixa eu ver se tem algum erro aqui. Tá dando erro em aluno. Disciplina. Tá, deixa eu ver o tanto de erro que tem. Matemática, disciplina. Disciplina, new disciplina. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu criei a disciplina. Então, disciplina recebe disciplina. Tem um nome, get nome.
Bom, não era para dar esse erro, né? Porque eu já estou exatamente instanciando um objeto, disciplina, que o nome dela é matemática, que nesse caso eu coloquei no formato de string. E você percebe que a disciplina ainda tem um nome, também no formato string. Então não era para estar dando esse erro. A outra coisa que ele disse que deu erro foi também professor. Professor, nesse caso, recebe característica de um professor, o nome dele é Pedro, e ele leciona uma disciplina. Também não era para dar tanto esse erro, né? Até porque disciplina, né? Mas aqui não tem problema não, o nome do método é diferente, não tá errado, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui, deixa eu executar e ver como é que ficou. Tá dando erro na pasta, né? Hello World Java. Eu acho que eu fiz mexer alguma coisa aqui. Eu faço o seguinte, eu vou fechar e abrir novamente para ver o que acontece, que às vezes acontece esse problema no NetBeans, no Visual Code. Vou compartilhar novamente aqui. Janela. Vou rodar novamente aqui. Às vezes eu penso em desistir do Visual Code para o NetBeans. Uma extensão, debug for Java. Extensão, não tem extensão no Java? Não tá. Seria essa aqui, né, que a gente instalou, tá instalada. Não sei por quê. For debug. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar a aula por hoje aqui, aí eu vou tentar ver qual foi os erros que aconteceu aqui, aí na próxima aula a gente retorna para exatamente a resolução dessa atividade, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, ficamos por aqui e eu vou gravar um vídeo sobre esse processo de correção da continuação dessa atividade, certo? Deixa eu ver aqui.